Compliance fiscal pós-Covid-19. Qual é a necessidade dos empresários de implementar esses programas em um momento tão delicado da economia? Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu sou a Thalita Rittes, advogada tributarista com mais de 10 anos de experiência. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu considero esse tema encantador, não só pelo seu conteúdo programático, mas também por todo o arcabouço filosófico que acompanha este assunto, né? E neste momento ele se faz ainda mais importante. Eu dividi essa nossa conversa em 3 blocos. O primeiro eu vou trazer algumas distinções, no segundo eu vou contextualizar o compliance e no terceiro sim falaremos sobre a importância desse instituto neste momento da economia. Então, começando pelas distinções, eu percebo que há bastante confusão entre os termos governança corporativa, compliance e integridade. Essa confusão eu considero normal, considero compreensível, porque são termos complementares de fato, e é por isso que eu vou destinar um tempinho para conceituar esses termos. Tá? Então, começando por compliance que nada mais é que estar em conformidade, estar de acordo. Ou seja, o compliance ele é aplicado nas empresas para que os funcionários de todos os níveis tenham conhecimento amplo e cumpram as leis, os regulamentos internos e externos, regras, normas e códigos da empresa, para garantir que todos atuem em sintonia e com transparência. Essa palavra nós teremos que mantê-la em mente durante toda essa conversa, porque transparência ela é intimamente ligada com compliance. E tudo isso unifica e consolida a rotina do trabalho, né, a rotina da atividade empresarial e favorece a avaliação de riscos e a prevenção destes riscos. Os processos de compliance desenvolvem a cultura de ética e integridade entre os colaboradores. E tudo isso ganhou relevância, né? O tema compliance ganhou relevância no Brasil justamente após os escândalos da Lava Jato, que tiveram consequências financeiras e responsabilidades fiscais e penais de várias ordens. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Agora, conceituando governança corporativa, é a área responsável pela relação entre todos os grupos ligados a uma empresa e que atuam tanto internamente, como sócios e diretores, como externamente. Aí eu cito, por exemplo, os órgãos de fiscalização e o governo. As práticas de governança, elas devem demonstrar para os envolvidos quais são os valores da empresa, quais são os objetivos da empresa. Percebam que esses dois conceitos, né, governança corporativa e compliance, eles estão relacionados, mas são diferentes, né? Só para concluir. Compliance, então, ele tem como foco o respeito às regras, na gestão dos riscos e a transparência das atividades. A governança, por sua vez, ela mostra os benefícios da atuação ética para reforçar a reputação da empresa. Você já deve ter concluído que sem um programa de compliance, a governança corporativa ela corre o risco de não ser eficiente. E é por isso que cada vez mais empresas mantêm um setor de governança corporativo e também adotam programas de compliance. Juntos, atuando de forma integrada, eles contribuem para uma empresa mais equilibrada, mais íntegra e mais consolidada no mercado em que ela está inserida, né? Lembrando que nós vivemos em uma economia globalizada. Então, agora começando a entrar um pouquinho no assunto proposto, nós vamos falar sobre a gestão de risco, né, que é um dos braços do compliance. O compliance, para quem não sabe, ele também abrange planejamento, né, que visa aí, diminuir a carga tributária e também abrange recuperação de créditos, já que se observado alguma irregularidade na forma de recolhimento a mais, vai gerar crédito para a empresa. Então, voltando, risco. O
que é risco? No sentido etimológico da palavra, é estar exposto ao perigo. Então, significa dizer que todos os dias nós estamos expostos aos riscos. Guardadas as devidas proporções e distinções, as empresas também estão expostas constantemente a diversos riscos em diversos setores, né? Nós temos o trabalhista, nós temos o fiscal, nós temos o contábil, o tributário, enfim, vários setores. Então vocês compreendem que não tem como extinguir os riscos, mas nós podemos diminuir os riscos, nós podemos mitigar esses riscos. E é esse conceito que é muito importante para quem quer trabalhar com compliance. E é por isso que é importante falarmos da gestão de risco. Então, primeiro vamos focar em gestão. Gestão está intimamente ligada com planejamento, ou seja, um plano de gestão bem aplicado garante a perenidade das empresas por mais tempo, né? A intenção é que ela permaneça por um bom tempo durante as suas atividades e diminui os riscos das empresas. Risco de autuação fiscal, risco de um mau planejamento e um fluxo de caixa que seja ineficiente, dentre outros. Sendo assim, a gestão de risco corporativo ela tem o potencial de se tornar uma ferramenta essencial para aumentar o valor negocial, o valuation da empresa, através de uma governança corporativa efetiva, que nada mais é do que um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. Esse monitoradas também é importante a gente ter em mente que existe uma frequência para isso. Essas explicações iniciais, elas são necessárias, tendo em vista que a palavra risco é o que fundamenta o programa de compliance. Risco e transparência. Então, o compliance, de forma bem simplista, é como se fosse um manual contendo as principais regras de boa governança e de mitigação de riscos que deverão ser seguidos pela empresa por seus gestores e empregados. Toda vez que as regras forem seguidas, a empresa está em conformidade. E se não forem seguidas, estará em não conformidade, que pode ser um ato ilícito. Exemplo, a corrupção. Ou uma falha administrativa, que deve ser verificada por um departamento de auditoria interna ou pelos chamados controles internos. Portanto, o compliance nada mais é que um conjunto de normas e regras aplicadas através de uma metodologia pré-estabelecida em manuais internacionais, né? Existe o manual internacional, as normas dos Estados Unidos, e que os países eles seguem em razão aí das operações internacionais nesse mundo globalizado em que vivemos. Ou seja, elas não são somente aplicadas no Brasil. A empresa aplica, fiscaliza os sistemas e as normas que devem ser seguidos. Então, só para fechar o nosso raciocínio, com todos os conceitos mencionados até aqui, temos que gestão de risco corporativo deve estar posicionado no nível da estratégia da organização. Da mesma maneira, deve estar posicionada na governança corporativa, de forma que os aspectos de performance e compliance estejam igualmente contemplados em um manual. Então, todos esses fatores, eles permitem o quê? Permitem transparência, né? Permitem que eles reflitam diretamente o valor do negócio. Por que eu falo isso? Porque a empresa, quando ela demonstra que tem responsabilidade com as normas anticorrupção, ela é uma empresa que tem um valor agregado muito maior. Nós podemos citar aí as regras do nos conformes, que justamente estimula as operações entre empresas que estejam em conformidade.
Então vocês vejam que isso está ganhando uma relevância cada vez maior no nosso sistema jurídico. O compliance, ele ganhou destaque, como eu havia dito, com a Lava Jato, que foi o maior escândalo mundial. E do ponto de vista mundo, as empresas, independentemente da legislação, elas precisam atender essas conformidades anticorrupção para que elas estejam inseridas neste mercado internacional. Como eu havia dito também, nós temos aí a legislação norte-americana, que além da extraterritorialidade, né, ou seja, tem braços muito amplos e que podem sim atingir empresas aqui no Brasil. Mesmo que essas empresas não tenham ações negociadas na Bolsa de Valores e essas empresas aí estejam apenas inseridas no contexto internacional com remessas de mercadorias. Tá? Então, e nós vemos que essas legislações internacionais, elas são muito mais pesadas na hora de aplicar uma autuação, que é justamente para ensinar as empresas, elas têm um caráter educativo. Importante também destacar que a Convenção da OCDE, que o Brasil ratificou, que é uma legislação internacional, ela também tenta evitar a concorrência desleal neste cenário internacional. E a legislação brasileira, ela trouxe, né, consequentemente para o Brasil, esses fatores ratificando o que estava previsto lá fora. E por que a concorrência desleal? Porque se eu tenho regras de compliance, eu consigo trabalhar com valores talvez menores, porque eu pago imposto, né? Então eu consigo aí ser desleal na minha concorrência. E no Brasil é muito importante frisar que o compliance ele veio para ficar. Muitas normas e muitas empresas já se adaptaram e estão aí focadas atualmente no treinamento. A base do compliance é treinar e treinar muito, porque depende de uma mudança cultural. É explicar para os funcionários o que é preciso fazer para evitar o descumprimento, ou seja, a não conformidade, para que todos possam, né, se manter aí em harmonia e íntegros com toda a legislação. E esse treinamento ele tem que ser contínuo. Então, nós temos que prevenir, detectar e punir. E por que eu digo tudo isso? Porque nessa mudança cultural, porque o brasileiro ele é tendencioso a não pagar impostos. Se você for ver no contexto histórico, existe sim um motivo, existe uma indignidade das pessoas em relação à falta de contraprestação estatal, né? Ou seja, eu pago tributo, mas eu não vejo uma saúde de qualidade, mas eu não tenho segurança. Então esses são alguns argumentos que nós ouvimos por aí. E também nós temos uma grande dificuldade em atender todas as normas ligadas às obrigações acessórias, que por sua vez, quando não cumpridas, elas carregam aí uma autuação com valores altíssimos, né? Então nós percebemos até uma briga de interesses entre a administração pública e o contribuinte na hora que estamos falando de compliance. Bom, agora que nós já fizemos todas as distinções e sabemos todos os conceitos dos termos que envolvem este assunto, nós podemos avançar e contextualizar o compliance com os interesses da administração e os interesses do contribuinte. Mas primeiro, nós temos que ter em mente que o interesse do Estado com o compliance tributário, ele é legítimo sim, visto que objetiva incrementar os níveis de arrecadação e integrar o Brasil nesse movimento global de combate à corrupção. E com isso, né, lógico, manter o Brasil nas operações comerciais internacionais, né? Nós vivemos aqui num mundo globalizado e capitalista. Agora, para os contribuintes, também é importante porque o contribuinte que implementa esses programas dentro da sua empresa, ele consegue evitar sanções pecuniárias decorrentes das fiscalizações e que, como vocês sabem,
normalmente as multas são aplicadas com alíquotas altíssimas, 100, 150%, né, dependendo aí do ente que está fiscalizando. Outro ponto que deve ser levado em consideração é evitar a sujeição aos regimes especiais direcionados aos devedores contumaz. Alguns estados que possuem aí a previsão legal para esses regimes praticamente inviabiliza a manutenção da empresa. E nesse aspecto, tem uma segunda observação que nós temos que parar para refletir. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário em habeas corpus, né, o número dele é 163334, com repercussão geral, ou seja, aplica para todo mundo esse entendimento, ele utilizou o elemento devedor contumaz para criminalizar o não pagamento do ICMS, nas hipóteses em que o contribuinte sabia da sua obrigação tributária e mesmo assim não efetuou o pagamento, ou seja, ele apresentou as declarações e não efetuou o pagamento. Então, veja a importância e a relevância de estar em conformidade com as normas, com as obrigações tributárias, fiscais e contábeis, né? Ela vem agora ganhando até um braço do direito penal. E o aspecto, lógico, mais importante, evitar suborno, com a respectiva responsabilização da empresa e dos seus funcionários que participaram efetivamente deste ato ilícito, né? E agora nós temos uma novidade, os seus gestores também serão responsabilizados, independente do envolvimento com o ato. Essa novidade, ela foi trazida pela Lei Anticorrupção no nosso ordenamento jurídico, a Lei 12.846 de 2013. Essa importante novidade do direito penal, ela trouxe a teoria do domínio do fato. Thalita, o que é isso, né? Essa teoria, ela quer dizer que o chefe, o gestor, o diretor ou o presidente da empresa ou a pessoa que, em razão da sua função, deveria ter conhecimento do que estava acontecendo de errado e mesmo assim não tomou qualquer atitude para evitar, ela pode ser responsabilizada no âmbito criminal. Em outras palavras, ela pode ser presa. Então, veja aí todos os contornos que essa lei ela tomou e como o compliance ele vai se tornando cada vez mais importante dentro do ambiente empresarial. Ele deixa de ser algo apenas uma sugestão, algo que é dispensável para se tornar algo essencial. E eu vou te falar o porquê. Imagina um ambiente empresarial em que nós temos lá dezenas ou centenas de pessoas trabalhando. Cada pessoa ela tem seu comportamento, né, que é único, que é pessoal, e ele pode não refletir o comportamento da empresa em si. Então, havendo uma preocupação do alto escalão da empresa com a observância da lei, ele deve criar esses códigos de ética dentro da empresa e nele deve estar estabelecido todas as exigências e quais são as penalidades em face da responsabilidade pelo descumprimento da lei. E também deve haver aí um canal de denúncia no caso desses descumprimentos, né? Tudo isso para quê? Para demonstrar que a empresa ela tem valores, ela tem objetivos e ela não é cúmplice daquele funcionário que praticou aquele ato ilícito, ou seja, né, para evitar que esses gestores dessas empresas não sejam responsabilizados por atos que não representam os valores descritos naquele código de conduta. E, consequentemente, isso também não venha como consequência, né, abalar a reputação da empresa. Como vocês sabem, eu falei lá no começo, o valor da empresa ele está
intimamente relacionado com a sua reputação. O que eu quero dizer com isso? Se a empresa tiver um programa efetivo de compliance e for comprovado que a corrupção descoberta se tratava de um ato isolado de um funcionário ou gestor, será muito mais fácil a defesa dos demais gestores que não praticaram o ato. Então, veja toda essa construção aí de raciocínio que nós temos que criar, inclusive para destacar a importância desses programas. E é importante aqui nós falarmos que o Estado ele já vem criando mecanismos que forçam o contribuinte a estarem em compliance. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. A linha azul no despacho aduaneiro, na hora de fazer, que é expresso, o Sintegra, que é o cadastro das operações interestaduais, o Siscomex no comércio exterior, o SPED fiscal, que é a escrituração digital da Receita Federal, que permite o cruzamento de dados estaduais e federais, e também o Siscoserv, que registra as transações internacionais feitas por domiciliados no Brasil com domiciliados no exterior. Então, tudo isso é para demonstrar para vocês que já tem mecanismos, o governo ele já criou alguns mecanismos que forçam o contribuinte a estarem em conformidade, né? Tudo isso para ir adequando, porque, na verdade, tá se fechando aí todos esses dados em cruzamentos e logo, logo nós não teremos mais como fugir aí dos atos que a administração ela tenta evitar, a sonegação, por exemplo. Agora, nós vamos passar a falar um pouquinho da importância desses atos. Agora ele fica ainda mais evidente neste momento de crise econômica, porque essa crise ela não alcançou somente as empresas, né? Os estados, falando assim de uma maneira genérica, eles também tiveram os seus caixas esvaziados no combate à Covid-19. E agora nós vamos falar de como isso pode afetar as empresas. Bom, e agora, já partindo para a nossa conclusão de todos esses raciocínios, é importante vocês observarem que todos esses mecanismos que eu acabei de citar, eles só se tornaram possíveis com os avanços tecnológicos. E em relação à Receita Federal especificamente, é importante mencionar que ela é a mais eficiente, digitalmente falando, do mundo. E nesse contexto, eu friso para vocês que o projeto SPED ele tem aproximadamente 20 anos e os dois grandes servidores foram comprados no início dos anos 2000. E desde então são direcionados investimentos altíssimos para deixar seus sistemas update. Ou seja, a Receita Federal ela tem feito o seu trabalho e tem feito muito bem. E a pergunta que se faz é: e os contribuintes? Agora, vamos trazer todos esses dados armazenados pela Receita Federal durante pelos últimos 20 anos e todos os mecanismos tecnológicos que ela possui para ajudá-la na fiscalização dos contribuintes em um cenário em que o governo precisa arrecadar. Né? Não que em outros tempos não houvesse essa necessidade, porém agora nós estamos acompanhando aí todos os valores que estão sendo gastos no combate à pandemia e nos programas de proteção aos empregos, na compra de equipamentos respiratórios de alto custo. Somando-se tudo isso, nós temos também a queda da arrecadação, tendo em vista que muitas empresas sequer estão conseguindo manter seus funcionários empregados ou até mesmo realizar o pagamento da sua folha de salário. E trazê-los para este quadro de crise econômica, em que o governo ele está tentando aí arrecadar mais do que nunca. Os cofres públicos eles foram esvaziados, né? E o contribuinte ele precisa reagir diante dessa fome de arrecadação
do governo. Então você já deve ter concluído que agora, mais do que nunca, as empresas elas deverão implementar esses programas de compliance com a instalação de novas tecnologias, visando agilizar a verificação dos dados que são repassados para o governo e evitar aí as autuações fiscais com multas que nós sabemos que são de valores enormes e gigantescos. Além de tudo isso, nós também temos que lembrar que, através de um compliance tributário, nós revisitamos todos os programas que a empresa tem em relação às obrigações fiscais e contábeis, e nessa verificação é possível verificar se a empresa eventualmente está recolhendo algo a maior. E através deste mapeamento é possível fazer alguns planejamentos, criar aí algumas estratégias que priorizem diminuir a arrecadação da empresa. Ou, na hipótese de ser verificado de que a empresa, em razão de algum erro, ela arrecadava um pouco a mais, ela pode pedir esses valores que foram pagos indevidamente de volta, e nós sabemos aí que no prazo prescricional são 5 anos. Então, só para a gente fechar o raciocínio, se de um lado nós temos a Receita Federal com toda a sua fome de arrecadação, do outro lado nós temos o contribuinte que deve se valer aí de todos os, não só programas de compliance, mas também de meios tecnológicos para se proteger. E quando eu digo se proteger, não estou falando apenas das situações em que envolve possíveis autuações fiscais, mas também se proteger de pagamentos indevidos, ou de programas que permitem que alguma estratégia, alguma mudança, que permita que ela diminua a sua carga tributária e que também possa verificar se existem créditos para serem restituídos. Neste momento em que as empresas estão passando por essa grave crise econômica, esses valores podem ser a salvação da empresa, porque como nós vimos o que o governo fez para ajudar o contribuinte diante deste cenário, foi postergar o pagamento de tributos, ou seja, os tributos eles continuaram sendo devidos, porém eles foram deixados para um pagamento a posterior, vamos dizer assim, ou seja, eu ainda tenho que pagar independentemente da minha empresa ter ou não faturado, ter ou não produzido, ter ou não aí as suas atividades com condições de arcar com os tributos dos meses em que eles foram postergados. Então, se a empresa agora, nesse momento de retomada, em que as suas atividades estão retomando, nós sabemos que a economia aí tem uma previsão de não ser uma retomada em V, ela teve que é rápido, ela cai rápido e cresce rápido, mas ela tem aí uma previsão de ser uma retomada em U, que é lento esse crescimento. As empresas elas não terão condições num curto prazo de pagar esses tributos que foram postergados. E também terão aí que não só esses gastos, como alguns que possivelmente foram deixados para trás, como seus fornecedores ou eventualmente algum encargo trabalhista. Então veja que é a possibilidade da empresa ter fôlego para essa retomada econômica, que vai ser muito difícil, mas que é possível e pode se tornar um pouco mais fácil se ela tiver mecanismos para isso. E o compliance é uma ótima ferramenta para rever toda essa estrutura operacional, para rever todas as questões contábeis e fiscais que influenciam diretamente e indiretamente no caixa da empresa. Então, essas foram as considerações sobre esse tema.
Tá longe aqui de nós extinguirmos todos os assuntos, né, pertinentes, mas sobre esta situação, principalmente em relação a essa crise econômica, friso mais uma vez a importância e a relevância da implementação desses programas para as empresas de todos os setores e de todos os tamanhos, né? Porque algumas pessoas eu vejo que têm dúvida, mas o compliance são para grandes organizações, são para grandes empresas, ou o compliance ele na verdade é direcionado para empresas que atuam diretamente com o governo. Não, isso daí é um mito. O compliance ele é muito difícil no Brasil em razão da complexidade do nosso sistema tributário e das obrigações fiscais, e por isso ele é tão importante, independente do tamanho da empresa, independente do regime de tributação, independente do segmento ou independente de quem são os seus parceiros operacionais. Um grande abraço, espero que tenha contribuído com vocês nessa jornada. E para acompanhar mais assuntos relacionados a compliance, inclusive, me sigam nas redes sociais, Thalita Hits.